Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Pablo Neruda. Olá, internautas do Brasil e de todo o mundo. Eu sou Rose Campos em mais uma semana com muitos ecos. Os ecos do nosso meio ambiente, os ecos da nossa comunicação. Afinal, tudo que produz ecos no nosso meio, nós discutimos aqui, na nossa Rádio Mega Brasil Online e nas redes sociais. Em 2019, o premiado jornalista, pesquisador e escritor Eduardo Reina publicou pela Alameda Editora e o Instituto Vladimir Herzog o livro Cativeiro Sem Fim, as histórias de bebês, crianças e adolescentes sequestrados pela ditadura militar no Brasil. Na ocasião, Reina esteve no programa para falar sobre o lançamento do livro e contar um pouco de toda essa história, onde ele prova, através de muita pesquisa, que o sequestro de crianças não era uma exceção à ditadura militar brasileira, mas um método, uma regra. Após 4 anos, em setembro deste ano, portanto, o Museu das Memórias Impossíveis de Porto Alegre lança a exposição Cativeiro Sem Fim, que conta com a amostra online de fotos e material obtido durante os anos da pesquisa, com entrevistas com o autor e também com as vítimas relatadas no livro. Além disso, Reina irá falar sobre as palestras em universidades, o surgimento de outros personagens e os problemas enfrentados durante esse tempo por opositores desses fatos. Olá, Reina, como vai? Olá, Rose, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a todas. Então, Reina, eu fico muito feliz de você estar voltando ao nosso programa para falar sobre este livro aqui, Cativeiro Sem Fim, que na época, para mim, já foi um abalo toda essa história. E durante esses 4 anos estive, inclusive, no lançamento, aliás, um belíssimo lançamento desse livro, e após 4 anos, a história realmente não tem fim, né? E isso me chamou muita atenção. E quando acontece, então, essa exposição, eu falei, é o momento da gente conversar com Reina, na semana, inclusive, ainda de comemoração em relação ao Dia dos Professores, como esse trabalho vem surtindo todos os seus efeitos diante do professorado e, evidentemente, com essa exposição. Reina, a palavra é sua. Bom, olha, Rose, as consequências, vamos falar assim, tudo o que veio a partir do livro, de certo modo, me deixa, obviamente, muito feliz, né? E me surpreende com algumas coisas, né? O livro ele foi lançado em 2019, como você disse, e foi o primeiro ano do governo de extrema-direita aqui no Brasil. A partir de então, todas as coisas que eram progressistas, que eles falam que são de esquerda, foram tentaram apagar, deixaram de lado. Então, foi uma batalha muito grande. E no meio dessa batalha enorme, esse livro me levou para escolas nas periferias de São Paulo, nas escolas no ABC, para universidades, não só a Universidade de Jornalismo, porque o livro é um livro-reportagem, é um livro feito por jornalista, né? Mas também escolas de relações internacionais, escolas de sociologia, até na área de psicanálise. Então, isso me surpreendeu bastante. E outra coisa que me surpreendeu, que é uma consequência que eu julgo extremamente positiva desse livro, é que agora, no dia 6 de setembro, mês passado, aí, ó, um mês e 10 dias atrás, eu dei uma aula
sobre a ditadura no Brasil, sobre o conteúdo desse livro, numa escola de ensino médio, vejam só, em Buenos Aires. Olha, que lindo! Isso me chamou muita atenção. E me surpreendeu também, Rose, o nível de politização dos alunos lá. Porque eles perguntaram para mim como que os alunos aqui no Brasil viam essa questão da ditadura e a questão do sequestro de filhos de militantes políticos lá na Argentina. Falei, os poucos que sabem disso sabem por livros didáticos, que é uma coisa que não acontece aqui. É bem difícil existir espaço na grade horária, né? Depois que foi feito todo esse remanejamento dos currículos escolares, né? Pouco espaço para história, para geografia, para filosofia, tudo que faz pensar, que faz refletir, né? Então é uma dificuldade muito grande. Mas aqui no Brasil, nas universidades, eu sinto primeiro um certo desconhecimento sobre a história da ditadura no Brasil, essa ditadura de 64 a 85. Os jovens pouco conhecem, pouco sabem, para não dizer que não sabem nada, né? E depois eles ficam interessadíssimos em saber quando você começa a dar detalhes do que aconteceu e principalmente quando eles conseguem perceber, conseguem sacar que muitas pessoas que foram vítimas da ditadura, né, porque costuma-se falar que vítima da ditadura era só quem era militante político, quem era de esquerda, e a gente tem que acabar com essa narrativa. Ela não é verdadeira, né? Vítima da ditadura foi o povo brasileiro em todas as suas camadas, né? Então a gente tem que mostrar, e isso que eu estava falando aqui agora, que os jovens começam a sacar que eles podem ter tido contato com vítimas da ditadura que não eram militantes de esquerda, sabe? Pessoa que foi presa, que foi torturada, sabe? Parentes de desaparecidos, que são pessoas comuns. Exatamente. Reina, para quem está nos ouvindo e que não teve contato tanto com o livro e até mesmo ouviu a nossa, em 2019, a nossa entrevista, eu gostaria de aproveitar essa sua fala em relação aos alunos da Argentina, até porque essa questão essa questão política, ela envolve muito a América Latina, mas ela é contada muito mais na América Latina do que no próprio Brasil, e principalmente na Argentina. Então, isso eu fico até feliz dessa abertura, né, da Argentina realmente lhe chamar. Mas eu gostaria de aproveitar isso para que você, resumidamente, pudesse contar para quem está nos ouvindo um pouquinho da história desse livro, até porque, quando ele foi escrito, nós tínhamos, se não me engano, você vai falar, eu acho que são 13 ou 19 personagens, alguma coisa assim, eu não me lembro, mas após ele foram descobertas outras personagens. Você pode contar um pouquinho dessa história para a gente, por favor? Sim, deixa eu dar uma contextualizada, já que você falou Tá. dessa questão. É, Aqui, as forças de repressão na América do Sul, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, né? Essas forças militares de repressão, elas agiam em conjunto, né? Na perseguição de quem era oposicionista ao regime militar. E nesses outros países todos, há história de muitas vítimas desse tipo de crime, que são filhos de militantes políticos que foram sequestrados ao nascer ou depois, e que acabaram sendo apropriados, acho que a palavra mais correta é essa, apropriados, não é bem adotados, né, por famílias de militares ou famílias ligadas aos militares. E na Argentina foram, por exemplo, 500 casos aproximadamente. Desses 500 casos da Argentina, aquela organização super forte que desenvolve um baita de um trabalho lá, as Abuelas da Praça de Maio, conseguiram restituir já a identidade real
ou descobriram os pais biológicos de 133 desses cerca de 500. Existiu no Uruguai, no Paraguai, no Chile. No Chile, inclusive, existia uma venda muito, vamos, farta, existia uma venda muito grande de bebês, né? Eles raptavam, sequestravam os bebês e vendiam por até US$ 20.000. E nunca se falou isso aqui no Brasil, né? Então, duas coisas me incomodavam muito, como jornalista e como cidadão brasileiro, né? Se tinha esse crime ao redor da gente, por que que não se fala desse crime aqui no Brasil? Assim, é quase que inerente, né? Se existe tudo em volta de você, só não existe em você. Então, eu fui atrás da resposta dessa pergunta, será que existia esse crime aqui no Brasil? E, infelizmente, acabei descobrindo que existia. Então, o livro Cativeiro Sem Fim, ele conta a história de 19 vítimas. Desses 19, desculpa, 11 estão ligados diretamente à guerrilha do Araguaia. E depois que o livro foi lançado até hoje, mais de 50 pessoas me procuraram também, dizendo que são vítimas desse tipo de crime, porque a história de vida delas é muito parecida e vão procurar os pais biológicos. Pela essa experiência que eu adquiri na investigação, na apuração desse livro, desses 50 e poucos casos, pelo menos metade ou 30 dá para descartar, porque aquela questão de uma adoção à brasileira, que também não deixa de ser um crime, né? Mas não tem esse vínculo de filho de militante de esquerda sequestrado por um militar. Mas existem vários casos, pelo menos uma dúzia deles, que necessitam urgentemente de uma apuração minuciosa, detalhada, com checagem e rechecagem de informações, como foi feito para organizar o livro Cativeiro Sem Fim, né? E esse livro, Reina, como é que você tem trabalhado hoje nas universidades aqui no Brasil? Como é que você sente, tanto do lado do professorado, essa ânsia de trazer essa história, quanto do lado dos estudantes aqui no Brasil? Como é que você vê isso? Como é que você sentiu nesses 4 anos? E, inclusive, isso está trazendo muito mais ainda um anseio de você de uma certa continuidade, porque na época eu falei isso para você, em 2019, você já tem mais material para o segundo livro. Esse livro ele teve um filhote, né, que foi minha dissertação de mestrado, né? Então, nessa dissertação de mestrado na área de comunicação social, eu mostro como o jornalismo investigativo tem capacidade de descobrir histórias que estavam invisibilizadas, histórias da ditadura que estavam invisibilizadas. Aí eu abordo técnicas de jornalismo investigativo e mostro, cruzando as informações de como que era a comunicação feita pelos militares durante o período de ditadura, que levou essa ocultação desses personagens, dessas vítimas, como que conseguiram invisibilizar e tapar a boca dessas pessoas, além da censura, né? Então, essa minha dissertação de mestrado mostra isso daí. Então, já teve esse filhote, né? E levando todo esse trabalho para a academia, tentando trazer, romper aquele muro que a academia sempre teve, né, que separa a academia do resto dos mortais, né, do resto dos seres humanos, né, tentando romper um pouco essa barreira e trazer todas essas pessoas para dentro da academia e as pessoas de dentro da academia para fora da academia, né, para tentar fazer essa simbiose e mostrar é, é uma experiência bastante gratificante. Eu costumo dizer que o que eu fiz no livro Cativeiro Sem Fim, eu batizei de jornalismo de reconstrução da história, de reconstrução da identidade, de reconstrução da memória, uma vez que aqui no Brasil a gente teve e continua tendo ainda uma dificuldade muito grande para se fazer essa justiça de transição
do que aconteceu na ditadura, as pessoas que mataram, as pessoas que torturaram, né? Que excederam em todos os sentidos, que essas pessoas sejam punidas, né? Então, esse jornalismo de reconstrução, ele vai, né, nessa direção de mostrar tudo isso daí. E o livro ele tá abrindo essas portas na universidade uma coisa que me chama muito a atenção é o interesse, como eu já falei, o interesse dos jovens, né? Mas eu gostaria que esse interesse ele se extrapolasse além daquele momento da palestra, do seminário, do contato direto com o autor. Eu gostaria que essa curiosidade deles extrapolassem e rendesse frutos também em novas pesquisas, né? E isso dá para acontecer. Eu fui, por exemplo, eu não consigo me recordar se foi no ano passado, no ano retrasado, fui chamado para participar da banca de um TCC na USP de uma menina super gente fina que ela fez sobre as abuelas lá da Argentina. E a gente engatou até uns trabalhos em conjunto depois de fazer matérias, tal. Então é uma pessoa que está engajada nesse tema e com muito interesse. Então, inclusive ela anda por si só, ela anda pelas próprias pernas. Isso é bastante importante. Mas eu estou vendo que o livro ele está começando a servir de base para outras pesquisas. Por exemplo, virou base para uma tese de doutorado na universidade, lá no Ceará, de um advogado que fala sobre essas crianças que foram vítimas desses sequestros. Então, começa a render frutos. Isso é bastante importante, né? Porque a pesquisa acadêmica, a pesquisa científica, né? E o jornalismo é uma ciência. O jornalismo é comunicação social é uma ciência, né? Então precisa ser encarada tal como é e precisa ser desenvolvida tal como tem que ser feito, né? Com muito rigor, né? Com busca de informações primárias, tudo isso é bastante importante, né? E isso vem acontecendo de pouco em pouco, às vezes me surpreende como esse livro desse professor lá do Ceará, na área jurídica, como essa questão do convite na Argentina. Eu tenho um trabalho bastante próximo também com o pessoal da Universidade Federal do Norte do Tocantins. Eu já fiz vários artigos com alguns professores de lá, e isso é interessante, que vai ramificando, e isso é importante, né? Reina, você toca em alguns pontos bastante importantes em relação a essa reconstrução. Você vai para o Ceará, e aí a gente traz novas histórias em relação ao que está acontecendo, inclusive com você no Nordeste, que eu quero que você fale sobre isso, mas depois dos nossos comerciais. Nós vamos dar uma paradinha e voltamos já já com mais Eduardo Reina. Até já! A Criação de Adão, uma das mais conhecidas obras de Michelangelo, traduz o peso das escolhas que nós, seres humanos, fazemos ao longo de nossa existência. Tocar ou não o dedo de Deus. A decisão de buscá-lo é inteiramente nossa. E a última falange do dedo de Adão, contraída, representa o livre-arbítrio, o peso e a importância das decisões que tomamos. Neste congresso da Mega Brasil, o tema central busca uma reflexão sobre os impactos e as consequências que os caminhos escolhidos pelas corporações trazem para a sociedade. A comunicação e o legado que as corporações deixam para o futuro do planeta e das novas gerações traduz o peso das decisões empresariais na condução de seus negócios. Elas, como organismos vivos, atuantes e influentes no tecido social, carregam sobre os ombros o peso da manutenção de um planeta saudável e a construção de um mundo mais justo em oportunidades e menos desigual em perspectivas.
Convidamos você a pensar e refletir conosco caminhos que tragam perenidade, prosperidade e felicidade a toda forma de vida neste planeta. Nossas boas-vindas ao 26º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. Voltamos com os nossos Ecos do Meio, Minuto Sustentável. Em sessão solene realizada no dia 6 de outubro, a Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, realizou a entrega do título de doutor honoris causa ao patrono da educação brasileira, Paulo Freire, poste in morte. Quem recebeu o diploma foi Lutgardes Costa Freire, filho caçula de Paulo Freire. Meu pai certamente está muito feliz em receber esse título de doutor honoris causa no Brasil. É seu país que ele tanto amava depois de receber tantos títulos em diversos países. Agradeço à Unifesp por este importante reconhecimento ao meu pai e todo o seu trabalho para a pedagogia e para a educação. Afinal, diria Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Parabéns a todos os professores que criam possibilidades para que seus alunos possam crescer. Reina, aproveitando essa questão do Paulo Freire também, você fala de um trabalho no Nordeste, e eu queria trazer um assunto um pouco delicado em relação a tudo isso, que você acabou sofrendo um processo, vamos dizer assim, você vai comentar, no Nordeste por causa do livro. E eu vou aproveitar para engatar mais uma pergunta. Você tem sofrido algum tipo de perseguição ou de ameaça, enfim, o que seja, devido a este livro? Olha, Rose, existe uma ação judicial contra mim, contra um outro jornalista, no Nordeste, mais pontualmente na Paraíba, mas ele não tem uma relação direta com o livro. É por causa de um documentário que eu e Camilo Toscano fizemos sobre uma operação desenvolvida pelo Ministério Público Regional e que acabou virando uma ação na justiça lá contra um grupo progressista também envolvendo corrupção, e a coisa está parada lá. Então, é como se fosse um filhote da Lava Jato lá na Paraíba. É uma situação bastante diferente do que foi colocado no livro, né? Correto. Agora, existe indiretamente vamos chamar assim, entre aspas, um monitoramento do que eu venho fazendo. Porque há 2 anos atrás, uma das vítimas cuja história está contada no livro, a Rosângela Serra Paraná, ela foi procurada por uma pessoa no estado onde ela mora. Essa pessoa quis conversar pessoalmente com ela, e quando essa pessoa encontrou a Rosângela, a primeira coisa que foi dita a ela é para esquecer tudo que o Eduardo Reina tinha falado, que tudo que o Eduardo Reina falou era mentira. O que o Eduardo Reina falou para a Rosângela, que essa pessoa sabe que é mentira ou que não é mentira, né? É muito estranho isso. Durante o processo de pesquisa do livro, né, de investigação dos fatos e das pessoas, sempre que eu chegava num ponto, digamos, crucial para desenrolar um nó, porque essas histórias elas são cheias de nós, né? É um quebra-cabeça enorme, né? E eu sempre recebi uma contra-informação de uma pessoa, de uma mulher que falava a partir do Rio de Janeiro, e essas contra-informações era sempre no sentido de
derrubar o que eu estava fazendo, né? De contrapor, mas de modo negativo. Isso me chamou bastante a atenção também. Uma outra situação, é, assim como o bom jornalismo manda, né? Eu procurei as Forças Armadas antes de publicar o livro, né? Para saber o que, que eles tinham a falar, obviamente que não falaram nada. E 2021, o general Eduardo Vilas Boas, ele, ou melhor, foi antes disso, porque 2021 foi veiculado o livro, o lançamento desse livro da Fundação Getúlio Vargas, com uma longa entrevista com o Eduardo Vilas Boas, e uma das perguntas para o Vilas Boas é exatamente sobre essa questão dos sequestros de crianças. E ele, assim, tenta jogar de lado, falando que, eu fiquei sabendo de uma pessoa aí que defende os direitos humanos, está falando que houve mais de 100 sequestros de crianças aqui no Brasil durante a ditadura. E em nenhum momento o livro fala em 100, o livro fala em 19 só, né? É, e depois, é, e depois o próprio general fala que esse não é o momento de se ir atrás dessas informações, que seria melhor, mas antes de ele falar isso, que eu vou voltar a falar, ele falou que negou que existiu isso, e depois ele comenta que eu interpreto como uma confissão de culpa também, de que esse não é o momento de você ir atrás dessas informações e fazer apuração sobre isso. Isso pode ser feito lá na frente, daqui 2 ou 3 gerações. Quer dizer, é um absurdo, né? Porque a gente tem as pessoas vivas ainda, né? A gente tem as vítimas vivas hoje e possivelmente os pais biológicos dessas pessoas, se não foram assassinados ou desaparecidos, podem estar vivos também, né? Então, como que a gente vai esperar 2, 3 gerações para todo mundo não estar mais aqui? Aí você não tem mais uma fonte primária, né? Você vai ouvir dizer, né? Então, você vai perdendo um pouco de qualidade, né? Apesar que funciona também essa história, mas se você tem a enorme oportunidade de ouro de conversar com a fonte primária, com a vítima do sequestro, por que você vai esperar essa pessoa não estar mais aqui entre nós na Terra para poder falar com ela, né? É Então o que é eu, muito engraçado. é o que eu chamo de história viva, né? É É, um projeto até que eu fiz em relação a estar contando a história a partir das pessoas estarem vivas, né? exato. Reina, uma outra curiosidade que você deve ter, inclusive, desvendado durante todo esse processo, que é bastante difícil, né, da gente até falar, pensando nessas vítimas, né? Mas, assim, mediante ao trabalho que você começa a fazer, é, como é que você vê o remontar dessa história? Mas, assim, pegando os fios, evidente que você tem um foco, mas que você começa a te levar a outros locais. Ou seja, a partir de uma história, você começa a ver que tem outras histórias que também não foram bem contadas. Você sentiu isso ou não? Você isso florou em você? Você já está buscando alguma outra coisa que você diz, nossa, eu não tinha visto isso, mas todo esse conjunto está nos levando. Ou seja, a nossa história precisa ainda de muito mais, vou chamar de contação, né? Mas não é de realmente de trazer a verdade sobre os fatos dela própria. Como é que você... É exatamente isso, uma coisa leva a outra. E aí é mais uma oportunidade que o jornalismo de reconstrução levou e que o jornalismo de reconstrução vai poder contar essas histórias. Então, a partir dessa história, a gente tem muito mais coisas a ser dita. Vamos pegar como exemplo a guerrilha do Araguaia, né? Desses 19 casos que o livro conta, 11 estão ligados lá. São 6 filhos de camponeses que foram sequestrados, mais 2 filhos de guerrilheiros e 3 pessoas que foram levadas aleatoriamente, que não tem nada a ver com isso. Mas lá no próprio Araguaia tem muita história a ser contada. Aí eu vou citar um exemplo que eu falei do trabalho que eu tenho
com o pessoal da Universidade do Norte do Curtis, lá na região norte do país, né, que mostra exatamente essa outra vertente que se abre a partir da apuração feita para o livro Cativeiro Sem Fim, que é uma outra apuração mostrando as famílias dos camponeses que tiveram suas terras roubadas pelos militares. Entrevistas com 100 familiares, e fazendo somatório de terras dessas pessoas, né? Essas pessoas, muitas famílias tiveram os arrimos de família, os pais, né, presos, torturados ou mortos, mulheres foram presas também, os filhos apanharam, ou alguns foram sequestrados, né? Dessas 100 famílias, a quantidade de terras retiradas dessas pessoas equivale, por exemplo, a mais de 6 vezes, meia dúzia de vezes, o tamanho do município de São Caetano do Sul, que é o maior IDH do Brasil. Nossa. Olha a quantidade de terra que foi retirada. E você tem que contar a história dessas famílias. Fora isso, vamos pegar mais um caso de novo lá do Araguaia. A cidade de Xambioá, que era uma cidade que foi ocupada pelas forças militares, naquela época, no começo da década de 70, era uma cidade que tinha cerca de 5.000 habitantes. A maior parte deles longe da cidade, mas no campo, né? Então, você imagina uma cidade no norte do país, no meio da floresta amazônica, com cerca de 5.000 habitantes, e chega um contingente de militares com a mesma quantidade de habitantes da cidade, mais 5.000 habitantes. Imagina o fuzuê que não foi aquela cidade, né? E, obviamente, se vai uma quantidade tão grande de homens lá, militares, né? Obviamente, havia relacionamento desses militares com as mulheres lá. E nesses relacionamentos, sabe, ia acontecer de alguém ficar grávida lá, né? Então, a gente tem que contar a história, por exemplo, dos filhos desses militares com as mulheres camponesas na Araguaia, porque esses caras depois foram embora de lá e ficaram essas mulheres lá com seus filhos. A gente tem que contar essa história. Então, é outra pesquisa. Para você ver, existe assim uma gama enorme de temas a serem pesquisados, de fatos concretos a serem posicionados de pé e contar histórias dessas pessoas que ficaram caladas e ocultadas da história da ditadura até hoje. Reina, o nosso tempo, infelizmente, vai esgotando. E eu queria aproveitar, diante da nossa pergunta do programa, que você pudesse dar o endereço, inclusive da exposição, que está em Porto Alegre, que ela é virtual, e também falar um pouquinho em relação aos seus ecos hoje, já que nós temos gravado de 2019, o que você espera dessa atualidade, desse momento atual que nós vivemos, não só no Brasil, mas no mundo. Então, quais são os seus ecos, Eduardo, Reina, mediante a esse cativeiro sem fim e mediante a tudo o que está acontecendo no mundo hoje? Bom, vamos começar. Quem quiser ver a exposição sobre o livro Cativeiro Sem Fim, é só entrar no site do Museu das Memórias Impossíveis, o IN, entre parênteses, IN de nada, sabe, possíveis, de Porto Alegre, ou então no canal do YouTube deles. E você acessa lá e você consegue dar uma boa caminhada por essa exposição virtual, ver fotos, ver entrevistas, ver filmes, ver um monte de coisa, e ver entrevistas, inclusive, com vítimas. Bastante interessante. Eu estou bastante cético, sabe, Rose, com o que está acontecendo hoje no mundo e no Brasil mesmo, sabe? E, apesar do ceticismo, eu acho que a gente nunca deve baixar a guarda, a gente deve continuar lutando e acreditando sempre nos bons homens e mulheres, sabe? A gente tem que continuar, sabe, apesar dos obstáculos, dos percalços,
das porradas que a gente toma, né? A gente não deve esmorecer nunca e levar sempre para frente, desistir nunca. E com esse desistir nunca, nós vamos para os nossos diálogos, prosas e versos sustentáveis, dizendo que o dia e a noite, ou dia e noite, ou dia após dia, é importante porque se dizer pertencente, quando a mente distorce o que já se perdeu, a gente tem que observar, tem que analisar, porque é apenas um encontro, um corpo simples, distante e de pouco valor. Para quem? Então o dia se faz noite e o vento tenta levar o que a chuva não lavou. Ainda assim, limpo minha visão sobre o mundo para encontrar novamente o outro que perdi. Trecho do poema Enganos, na entrevista com Eduardo Reina, em 2019. E com 100 enganos, na verdade, nós vamos nos despedindo. Eu deixo um minutinho para você, Eduardo, para as suas considerações finais. Bom, eu só agradecer a oportunidade de estar falando por esse tema, apesar de ser um tema bastante duro e espinhoso. Eu sou muito apaixonado por ele, né? Assim como cidadão e como jornalista, né? E eu procuro sempre ajudar essas pessoas. Eu acho que a gente tem que ter bastante empatia e se colocar no lugar dessas pessoas, né? Porque imagina você chegar nos seus 40 e poucos anos de idade e perceber que você não é você, você não tem mais identidade, que você não tem mais família, você não tem nada, né? Então é muito de passar a sua vida inteira achando que é uma coisa e depois não é mais aquilo, e aí você tem que procurar seus pais biológicos e achar quem é você também, né? Então a gente tem que se colocar no lugar dessas pessoas e como ser humano estender a mão a elas, dar um abraço e ajudá-las a procurar a vida. Ainda bem que nós temos pessoas que reinam, pessoas que vão lá vasculhar, né, para trazer essas verdades e diminuir um pouco a dor dessas pessoas. Obrigado, Reina, por a sua reinação. Obrigado também à nossa equipe técnica. Obrigado a você, internauta, que esteve conosco até agora. Lembrando que ação local gera ecos no global. Portanto, quais são os seus ecos? Até a próxima semana. Até lá. Tchau, Reina.